Glórias a Deus. Irmãos, Obrigado. Tá. Eu não tinha nenhuma palavra pronta para poder trazer para os irmãos. Na verdade, quando o Henrique me convidou, eu já tinha em mente alguma coisa, mas eu estive orando agora à tarde e para saber se eu deveria pregar alguma palavra específica e o Senhor não me deu. Mas eu vou compartilhar com os irmãos no meu coração aquilo que o Senhor, eu acredito ser a mensagem que o Senhor tem marcado a minha vida, que Ele tem colocado no meu coração nos últimos tempos, que é sobre o plano de Deus, sobre o plano eterno de Deus. Porque quando nós falamos sobre o plano de Deus, existe o plano de Deus que é o micro, que é o menor, que significa o plano de Deus para a vida de cada um de nós. Então, Deus tem um plano para mim, para Tamira, para o pastor, para a Radassa. Deus tem um plano para cada um de nós, tem um plano para Paula Cândido. Mas também existe o plano eterno de Deus, que é o plano original de Deus, que é o plano da criação de Deus, que é o plano que Ele teve, que Ele tem, desde quando Ele foi criar a humanidade, desde quando Ele criou todas as coisas. Ele tem um plano, e todas essas coisas pequenas agora que a gente vive, a nossa vida individual, tudo que a gente faz agora, a gente querendo ou não, está cooperando para o plano eterno de Deus. Então, todas as peças que estão sendo movidas agora, não só na igreja, mas todas as peças que estão sendo movidas agora no mundo, na política, em todas as áreas do mundo, em todo o planeta, tudo está cooperando para o dia do Senhor. Tudo está cooperando para o plano do Senhor. E Apocalipse 4 e 5 vai nos dizer que existe um trono agora, nesse exato momento, armado no céu. E agora, nesse exato momento, enquanto a gente está aqui, existem anjos, querubins e serafins, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E eles nunca param de cantar. E desde quando eles foram criados e formados, porque eles adoram em resposta àquilo que eles estão vendo. E a adoração, na verdade, é isso. A adoração é quando a gente corresponde àquilo que a gente está vendo. Então, se a gente não consegue adorar o Senhor, é porque a gente não está vendo nada no Senhor. Mas quando a gente contempla o Senhor, quando a gente tem uma vida de contemplar o Senhor, quando a gente sabe aquele que está diante de nós, aquele a quem a gente está orando e adorando, então a gente tem a mesma reação dos anjos, porque eles não conseguem falar outra coisa, eles não conseguem ter outra reação. Eles tampam o rosto, eles tampam os pés, eles com duas asas voam e eles só conseguem falar santo. Eles só conseguem olhar para o Senhor e falar Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então agora, nesse exato momento, está acontecendo isso nos céus agora. E ao redor do trono de Deus existem 24 anciãos, que eles lançam as coroas deles aos pés do Cordeiro. E, irmãos, e a verdade é que no céu, agora mesmo, existe uma grande movimentação acontecendo, porque o céu nunca está parado, os anjos nunca estão parados, todos os nossos irmãos que já morreram, que estão no céu agora, eles não estão parados. Você já pararam para pensar no que o céu está fazendo agora? Existe uma movimentação muito grande no céu agora, e no coração de Deus existe um desejo muito grande, e o próprio Deus não está parado. É porque, irmãos, todo o céu, todo o mundo espiritual está trabalhando para o dia do Senhor. Irmãos, eu posso falar com toda garantia e certeza o que está no coração de Deus agora. Eu sei o que está no coração de Deus agora. E você pode me perguntar, Everton, mas por que Deus te falou? Deus me falou. Falou aqui, ó. O desejo do coração de Deus está descrito desde Gênesis e Apocalipse. É o que está ardendo no coração de Jesus agora. É o que está escrito em Isaías 63, que o dia da vingança estava no meu coração. O próprio Senhor falou isso. E a gente vê nas palavras de Jesus, enquanto Jesus esteve aqui, que em todo momento Ele deixa bem claro o que Ele quer, para o último dia, que é estar com a gente. Então agora, irmãos, nesse exato momento, se você pensa que você deseja a volta de Jesus, o próprio Jesus deseja muito mais. O próprio Jesus deseja muito mais descer. Só que o apóstolo Pedro disse que é necessário que os céus retenham Ele, é necessário que os céus segurem Jesus até chegar o tempo da restauração de todas as coisas.
E, irmãos, eu acredito muito também que o Senhor tem algo muito novo para derramar sobre Paulo Cândido, sobre essa igreja aqui. E eu acredito que o rio de Deus vai fluir sobre essa cidade, sobre essa igreja. E eu acredito que Deus vai levantar evangelistas. Eu acredito que Deus quer levantar os jovens para evangelizar nas ruas daqui. Mas para tudo isso, o Senhor corresponde à nossa busca por Ele. O Senhor sempre corresponde à forma como nós buscamos a Ele. Então, em resposta a todas essas coisas que vão acontecer, é necessário que nós busquemos ao Senhor. É necessário que nós nos arrependemos, como o Henrique orou. E então, irmãos, sabendo disso, sabendo dessa urgência que o céu tem, né? Dessa urgência que está acontecendo agora nos céus, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos trabalhar junto com o pastor Drauzio. Nós precisamos trabalhar junto com o Senhor, para que a vinda do reino dele se apresse, se aproxime. E, irmãos, em toda a história, na verdade, desde quando Abel foi morto, o sangue dos profetas clamam por vingança. Desde quando os profetas foram mortos por Jezabel, desde quando Isaías foi morto, a história diz que ele foi cerrado ao meio. Desde quando todos os profetas foram mortos, na época, nos dias antes de Jesus, nos dias de Jesus, da igreja primitiva, e também os nossos irmãos que morreram agora mais recentes, os que estão morrendo agora, o sangue desses irmãos também clama pela urgência da vingança de Deus. E eu ia falar uma coisa, esqueci. Em Apocalipse 5, se eu não me engano, vai falar que, se eu não me engano, no 5º selo, vai descrever o apóstolo João teve uma visão que de fato vai acontecer. Ele viu todos os mártires diante do trono de Deus. Então todos os mártires estavam ali diante do trono de Deus e eles clamavam: Senhor, até quando? Eles estavam diante de Deus, diante do trono de Deus, e eles clamavam: Senhor, até quando? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Até quando o Senhor não vai vingar o sangue dos profetas que foi derramado? E até quando o Senhor não vai destruir aqueles que destroem a terra? Então o Senhor disse para eles: é necessário que nós esperemos mais um pouco. Esperem mais um pouco, porque vão ter mais irmãos que vão ser mortos como vocês. E então, irmãos, eu só queria primeiro, antes de abrir a Bíblia, deixar bem claro para os irmãos que os céus agora estão em movimento. Agora não, desde a queda, tudo está cooperando para que a gente volte para aquele lugar do princípio. Amém? Nós vamos entender melhor isso agora. Então eu queria que os irmãos abrissem em Gênesis. Eu acredito que para a gente, em tudo, né, para a gente entender o final, a gente precisa entender o começo primeiro, porque não tem como a gente pegar um filme para assistir e assistir só o final do filme. Vai ser bom, né, vai ser legal, mas a gente não vai entender o filme. Então, a palavra de Deus é da mesma forma. E, na verdade, a palavra de Deus, ela foi escrita ela levou mais ou menos 1.500 anos para ser formada. Ela foi escrita por 40 autores diferentes. Então, durante 1.500 anos, em épocas diferentes, 40 autores diferentes escreveram a palavra de Deus. E de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus tem uma mensagem só. E tudo se encaixa perfeitamente. O que eu quero mostrar para os irmãos é que, da mesma forma que Gênesis começa, da mesma forma que a Bíblia começa, a Bíblia vai terminar. Da mesma forma que tem no comecinho de Gênesis, tem no finalzinho de Apocalipse. Então, a palavra de Deus, ela transmite uma mensagem. E esse plano eterno de Deus, que eu falei para os irmãos, é o que a palavra de Deus transmite. Então, vamos ler Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos entender, né, o contexto que a gente estava. Quando eu falo a gente é porque é Adão e Eva, mas representa a gente.
precisamos entender, para a gente entender o fim, nós precisamos entender como é que era no princípio, como é que todas as coisas foram formadas, para que Deus fez a gente, o que a gente fazia lá no princípio, o que Adão e Eva faziam lá. A gente precisa entender esse começo. Na verdade, irmãos, vamos ler os 3 primeiros capítulos, vai demorar uns 5 minutinhos, tá bom? Mas vai ser bom para a gente contextualizar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vocês gostam de ler a Bíblia? Amém! Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. Deus viu que era bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi feito. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, e o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. Então aí, né, irmãos? 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Agora o versículo 26. Até aqui, irmãos, eu decidi ler só para contextualizar, né? Que o Senhor foi o Criador de todas as coisas, e Ele criou o cosmos, a terra, tudo perfeitamente. E agora no versículo 26 vai falar da criação do ser humano. Diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele diz façamos porque aqui é uma conversa da própria Trindade, porque ele disse façamos, ele não disse eu vou fazer, ele disse façamos porque ele conversava com o próprio Filho e com o Espírito Santo ali. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eu queria que os irmãos guardassem 3 coisas durante a minha pregação, e a primeira coisa é o que eu acabei de ler, que fala assim: domine ele. O Senhor disse: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele domine. Então essa é uma das funções do homem quando Deus nos criou. Então eu queria que os irmãos repetissem, por favor, a palavra governo. Amém? Governo.
Porque no começo da criação, o homem governava a criação de Deus. Porque o próprio Deus falou, e ele continua no versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra. Subjugar é a mesma coisa que governar. Subjugar é a mesma coisa que impor, é a mesma coisa que vai rindo, né? Então, subjugar é a mesma coisa que governar, né? E o Senhor diz, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Irmãos, aqui tem um detalhe muito interessante, porque o Senhor disse para o homem dominar e encher a terra. E o Senhor citou sobre as coisas sobre as quais o homem deveria dominar, mas o Senhor não citou o próprio homem. O Senhor não falou aqui nessa lista, o Senhor não falou, domine sobre tudo e sobre o homem. O Senhor não falou para o homem dominar sobre o homem, o Senhor falou para o homem dominar sobre a criação. Porque desde o princípio, aqui já ficou claro que o desejo de Deus não era que houvesse entre nós, que a gente subjugasse uns aos outros, que a gente governasse uns sobre os outros. Mas o desejo do Senhor é que nós, todos juntos, e é o que vai acontecer no final, nós vamos entender, mas que nós, os homens, a humanidade, governe sobre a criação de Deus. Amém? Amém. E agora vamos para o capítulo 2. Então, os irmãos guardaram a primeira palavra, governo, né? No capítulo 2, no versículo 8, diz assim, vai descrever o lugar onde Deus colocou o homem. Fala assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para o leste, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, como diz aqui, existia um lugar chamado Éden. Não existia um jardim chamado Éden, existia um lugar chamado Éden, e lá o Senhor colocou um jardim. E no meio do jardim, no versículo 9, então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a segunda palavra que eu quero que os irmãos guardem é a árvore da vida. Repita comigo, a árvore da vida. Então a primeira coisa que a gente leu que tinha no começo era que o homem governava, e agora a gente viu que existia uma árvore da vida. Existia a árvore da vida que estava no jardim. E versículo 10. No Éden, que era lá onde o jardim estava, no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, depois se dividia em 4. A terceira coisa que eu quero que os irmãos guardem é o rio. Repita, por favor, o rio. Então, aqui não fala muito bem a nascente desse rio, mas mais para frente a gente vai entender onde esse rio nasce. Então, 3 coisas que eu falei para os irmãos, que a gente governava no princípio, existia a árvore da vida, e existia um rio que passava e regava o jardim, onde era o lugar que a gente morava. E depois vai falar que o Senhor colocou o homem no jardim para cuidar dele, para cultivar. E no capítulo 3, eu quero ler um pouco sobre a queda também. Versículo 1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Nessa pergunta, o diabo já mentiu, porque ele perguntou assim para Eva: Eva, é verdade que o Senhor falou para vocês não comer nenhum fruto? Olha lá o que ele fala: não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Na verdade, o Senhor falou que eles podiam comer de todos, menos um. E a serpente perguntou: é verdade que Deus falou para vocês comer nenhum? Versículo 2: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento,
tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Irmãos, aqui aqui foi a nossa queda. Aqui se iniciou essa era. Alguns irmãos teólogos não gostam, mas aqui se iniciou essa era caída que nós vivemos. Aqui o homem começou a passar a ser dominado pela carne, pelo pecado. Irmãos, aqui entrou o que Deus tinha prometido para Adão e Eva. Aqui entrou a morte, aqui entrou a injustiça, aqui entrou o pecado, aqui entrou todas as coisas negativas, todas as coisas de ruim que a gente vê hoje, entraram na criação de Deus nesse momento. No momento que a serpente, no momento que a Eva foi seduzida pela conversa da serpente e pelo olhar dela. O apóstolo Pedro vai dizer que a seriedade que é a cobiça dos olhos. O apóstolo Pedro diz que, na carta dele, que toda a corrupção que há no mundo, se inicia por causa da cobiça dos nossos olhos. Então, isso é muito sério. E aqui diz que a Eva viu que parecia agradável ao paladar e que era agradável aos olhos dela. Então, aqui se iniciou a queda do homem, a nossa queda. Aqui a gente perdeu a plena comunhão que a gente tinha com Deus. Aqui a gente perdeu o acesso à árvore da vida. Aqui a gente perdeu todas aquelas coisas perfeitas que a gente tinha, que a gente podia comer de todas as coisas que Deus tinha criado. A gente tinha liberdade para comer de todas as árvores gostosas. A gente tinha liberdade para fazer o que quiséssemos. A gente era totalmente inocente. E a gente perdeu isso, e principalmente a plena comunhão com Deus, porque era costume do Senhor descer e conversar com a gente. A gente perdeu isso por conta desse pecado. E continuando no versículo 7, diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Irmãos, existe uma lei, né, que alguns teólogos ensinam, que alguns teólogos falam, e ela até faz sentido, porque ela chama a lei da primeira menção. Toda primeira vez que alguma palavra foi mencionada na Bíblia. Então, a primeira vez que a palavra chamado ou chamou foi mencionada na Bíblia foi aqui. A primeira vez que a palavra chamado apareceu na Bíblia foi aqui, quando o Senhor chamou Adão. E isso quer dizer que, às vezes a gente se pergunta: qual que é o meu chamado? Qual que é a minha vocação? Nosso primeiro chamado é Deus nos chamando para nos voltar para Ele. Foi o que Deus falou para Adão. Deus chamou Adão e perguntou: Adão, onde está você? E versículo 10 ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, agora a gente vai ler a primeira vez que o Evangelho, que a boa notícia foi pregada na Bíblia. Não foi lá em Jesus, não foi nos profetas, mas foi o próprio Deus. O Evangelho, a mensagem do Evangelho saiu da boca do próprio Deus. Está no versículo 14. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, você é maldita entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre seu ventre você rastejará e você comerá pó todos os dias da sua vida. Eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela, ou o descendente dela. E este ferirá a sua cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. A primeira vez que o Evangelho foi pregado, o Senhor disse que viria uma semente, viria um filho da mulher, que iria pisar na cabeça da serpente. Essa daqui foi o primeiro anúncio sobre a vinda de Jesus na Bíblia. E então, irmãos, aqui a gente contextualizou, né, o começo da criação. E depois disso, como a gente sabe, a humanidade começou a se multiplicar.
teve muitos períodos históricos, né, da nossa história. Então a humanidade começou a se multiplicar e até chegar nos dias de Noé. E nos dias de Noé o Senhor decidiu restaurar todas as coisas, mas Ele decidiu salvar Noé. E então o Senhor salvou Noé e a família dele e mandou um dilúvio que cobriu toda a terra. E toda a terra foi dizimada pelo dilúvio. E Deus começou a humanidade de novo a partir de Noé e da família dele. Então nós começamos a nos multiplicar, a se multiplicar de novo. A humanidade começou a crescer muito. E depois de algumas gerações, o Senhor achou um homem. O Senhor, pela própria soberania dele, escolheu um homem chamado Abraão. E ele chamou esse homem e disse: Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai do meio do seu povo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. E quando o Senhor fala isso para Abraão, o evangelho é pregado de novo, porque Deus diz para Abraão isso, e Deus ainda fala mais: e todas as nações da terra serão abençoadas através de você. Então, como é que todas as nações da terra seriam abençoadas por causa de um homem? Por quê? E se o Senhor ia fazer dele uma grande nação, por que todas as nações da terra seriam abençoadas por causa dessa nação? A gente vai entender daqui a pouco. Então o Senhor chamou Abraão e Abraão obedeceu. E Abraão começou na verdade eu acredito que ele já andava com Deus. Então Abraão continuou andando com Deus e ele viveu peregrinando ali na terra da promessa. E depois Abraão teve o filho chamado Isaque, que era o filho da promessa. A mulher de Abraão era estéril, mas o Senhor, quando eles tinham aproximadamente 100 anos, eles tiveram um filho chamado Isaque. E o Isaque também ouviu as palavras de Deus da mesma forma que Deus falou com o pai dele. A promessa que Deus tinha feito para Abraão, Deus também fez para Isaque. E Isaque também foi fiel ao Senhor, andou com o Senhor. E Isaque teve um filho chamado Jacó. E Jacó também seguiu os passos do pai, do avô dele, Abraão. E esse Jacó, certo dia, ele estava fugindo, ele estava viajando à noite. E ele lutou com o anjo do Senhor. E quando a palavra de Deus diz o anjo do Senhor, é uma representação do próprio Jesus, é uma pré-encarnação de Cristo, quando Jesus aparecia. Então era escrito o anjo do Senhor com a letra maiúscula. Então Abraão lutou com o próprio Deus e ali naquela luta eles passaram a noite inteira lutando e o Senhor perguntou para ele: qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é Jacó. E o Senhor falou para ele: seu nome não vai ser mais Jacó, agora seu nome vai ser Israel. Então aqui, irmãos, começou a história da nação de Israel. É muito importante a gente entender sobre o povo israelita, sobre a nação de Israel, porque nós não estamos desgarrados deles. Na verdade, o reino de Jesus, quando Jesus voltar, vai ser um reino judaico, vai ser lá em Israel o trono de Jesus. Então faz todo sentido. Então ali começou a nação de Israel, quando aquele homem teve seu nome mudado para Israel. E ele teve 12 filhos, Israel teve 12 filhos, e esses 12 filhos começaram a se multiplicar, e o primeiro deles a ir para o Egito foi José. José foi para o Egito, e lá, a gente sabe a história, José foi feito governador do Egito. E depois que José foi para o Egito, como governador, os irmãos dele também foram. Quando foi ver, todo Israel já estava no Egito. A família do Israel já estava toda no Egito. E no começo eles não eram escravizados, né? Eles tinham uma vida boa e próspera. Mas depois que José morreu, entrou um governador do Egito que não conhecia José. E depois disso, o povo de Israel começou a ser escravizado. E foram 430 anos que o povo de Israel cresceu numerosamente. Eles viraram um povo muito numeroso e dentro da terra do Egito. E eles foram escravizados. E até aqui a gente conhece a história que o Senhor levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Então Moisés foi lá, libertou o povo do Egito. Deus tirou Israel, passou no meio do Mar Vermelho. E ali chegou o Êxodo. E lá no Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, vai dizer que
vai mostrar mais uma vez o desejo do coração de Deus para a gente. Porque o Senhor tinha tirado Israel do Egito, e a gente se pergunta, mas para que Deus tirou Israel do Egito? O próprio Deus diz, se eu não me engano em Deuteronômio, Ele tirou Israel do Egito para Israel adorar Ele, mas para Israel ser o povo dele e para Ele ser o Deus dos israelitas. Então, Moisés aqui no capítulo 25, Moisés já tinha subido no monte, Moisés já tinha uma comunhão com Deus, ele conversava com o Senhor face a face no monte. E no versículo 8 do capítulo 25 diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, irmãos, esse Deus tão poderoso, Criador de todas as coisas que a gente está falando, ele tem anseio, ele tem desejo por habitar no meio dos homens. E ele diz para Moisés: Moisés, agora convoca o povo e vocês vão fazer agora uma tenda para eu poder morar, para eu poder habitar no meio de vocês. E então o tabernáculo, né, da presença de Deus foi armado. E depois disso o povo de Israel começou a caminhar, continuou caminhando. Depois Moisés morreu, entrou Josué e eles entraram na terra prometida. E o povo de Israel começou a viver na terra prometida. E o próprio Moisés, certa vez, ele profetizou. Ele disse para o povo de Israel: olha, daqui a um tempo o Senhor vai levantar um profeta no meio de vocês, e vocês deverão ouvi-lo. Aquele que não ouvir ele vai ser excluído do meio do povo de Israel. Era uma profecia a respeito de Jesus. No Novo Testamento diz que essa profecia era a respeito de Jesus. E o povo de Israel entrou na terra prometida, e eles começaram a viver ali e foram governados por juízes durante um tempo, se eu não me engano, durante 300 anos, mais ou menos. O povo de Israel foi governado pelos juízes, que eram homens levantados por Deus. E depois disso, o povo não queria mais ser governado por juízes, então eles pediram ao Senhor um rei. O pastor Drauzio leu ontem que o povo pediu a Deus um rei, e o próprio Senhor chamou Samuel. Samuel foi lá e ungiu Saul como rei. Então Saul foi o primeiro rei de Israel. E a gente sabe que Saul, no começo, ele teve uma caminhada boa com Deus, ele reinou de forma correta, mas depois ele começou a se perder, ele não foi totalmente obediente a Deus. Então o Senhor falou para ele, por meio de Samuel: olha, eu vou tirar você do trono, porque você não me obedeceu, e eu vou levantar um homem segundo o meu coração para reinar. Então o Senhor escolheu Davi, que era da tribo de Judá, e Judá era um dos filhos de Israel, né? E Davi era descendente de Judá. E é muito importante a gente falar sobre Davi, porque o nosso Jesus, o rei Jesus, ele é descendente de Davi. Então o Senhor levantou Davi como rei. Depois de um tempo ele começou a reinar, e reinou 40 anos em Israel. E o Senhor uma vez fez uma promessa para Davi. Ele falou: olha, Davi, eu vou levantar um descendente seu, um filho seu, ele vai construir uma casa para mim. E Davi, eu te digo que o seu trono nunca mais vai ter fim. Sempre vai existir alguém da sua dinastia para reinar no seu trono, Davi. Essa foi a promessa que Deus fez para Davi. Caminhando mais para frente, a gente entra na parte ali, na palavra de Deus, dos profetas, né? E durante todo esse tempo, irmãos, era profetizado sobre Jesus. Durante todo esse tempo era falado em Israel sobre o Messias que viria. O próprio Davi escreveu muitos salmos a respeito de Jesus. Então, o povo de Israel era levado no cativeiro, depois era solto. Eles amavam o Senhor um tempo e depois voltavam para o pecado. O povo de Israel caía em idolatria, então o Senhor levantava um rei, esse rei trazia Israel para a presença de Deus, e Israel caía de novo. Durante toda a história de Israel foi assim, até chegar no tempo em que o rei Nabucodonosor invadiu Israel, e depois de um tempo não existiram mais reis em Israel. A palavra de Deus chama isso de
do período de silêncio, onde o último profeta da Bíblia é Malaquias, e de Malaquias até os tempos de João foram 400 anos de silêncio, onde não existia a palavra de Deus, onde existia, mas não existia um profeta que proclamasse a palavra de Deus, até que, certo dia, lá no Rio Jordão, apareceu um homem que era estranho, que se vestia de pele de camelo, feita de pele de camelo, comia gafanhoto, comia mel silvestre. E esse homem estranho apareceu no meio do deserto. E quando a gente fala de deserto, é um lugar que não tem nada. Então, mas só que a palavra de Deus fala que multidões saíam de suas casas e iam para o deserto para ouvir esse homem. E a Bíblia não fala de nenhum milagre, né, que esse homem fez, mas ele mesmo disse sobre si: eu sou a voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor e endireitai as suas veredas. Esse homem era João Batista, que era primo de Jesus. Então, depois de 400 anos de silêncio em Israel, apareceu um homem gritando e clamando no deserto, pregando arrependimento, pregando contra a falsa religião e anunciando que viria alguém maior do que ele, depois dele. E certo dia, quando esse homem, João Batista, estava pregando, o Senhor Jesus apareceu lá no Rio Jordão, e o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, e ali começou o ministério de Jesus, né? E ele passou 40 dias no deserto depois, e depois o Senhor Jesus voltou fazendo toda a obra que Deus tinha proporcionado, tinha ordenado ele fazer. Ele curou cego, curou surdo, curou paralítico, ele andou sobre as águas, ele manifestou o poder de Deus, e ele mostrou que ele era o Messias. O Espírito do Senhor estava sobre o Senhor Jesus. E, irmãos, eu pulei uma parte que era muito importante, que eu falei sobre o tabernáculo, né, que Moisés armou. Depois do tabernáculo, nos tempos de Davi quis construir uma casa para Deus, mas o filho dele, Salomão, construiu um templo do Senhor. E o Senhor tinha dito para Davi: olha, Davi, isso é bom que você tem no coração, é bom que você queira fazer uma casa para mim. E Salomão ergueu a casa do Senhor lá em Israel, em Jerusalém. E o Senhor prometeu que o nome dele estaria naquele templo, para sempre. E então o Senhor habitava no meio de Israel. E, irmãos, não satisfeito com isso, né, o próprio Senhor desceu do céu e se fez homem para habitar entre nós. Então, o próprio Senhor, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, se fez homem, que era Jesus, e habitou entre nós. E o apóstolo João, no capítulo 1, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre os seus. Essa palavra tabernacular significa a mesma coisa que morar, habitar. Então, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus Supremo, o Criador do universo, que não precisava de nós, ele se fez homem para habitar no meio de nós. Então, depois dessas coisas, né, o Senhor Jesus continuou seu ministério, e a gente sabe que ele foi morto por causa dos nossos pecados. Numa sexta-feira ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Ele passou 6 horas pregado na cruz, com as mãos pregadas, com os pés pregados, e aguentando todos os insultos, zombarias, como uma ovelha muda indo para o matadouro. E ali o Senhor Jesus foi morto naquela sexta-feira. Inclusive a gente está comemorando agora a Páscoa. E ele ficou morto na sexta, no sábado. No domingo de manhã, umas mulheres que eram seguidoras dele foram visitar ele no túmulo, o corpo dele, e ele já havia ressuscitado. E ele disse, né, antes para os apóstolos, que ele iria subir para o Pai. Só que antes de subir, ele havia feito uma promessa de que um dia ele iria voltar para restaurar todas as coisas. E então o Senhor Jesus, depois de ressuscitar, ele passou 40 dias andando na terra, andando no meio dos discípulos, 40 dias com o corpo ressuscitado. E ele tocava nos discípulos, ele falava para os discípulos: olha, podem me tocar,
Uma vez ele comeu com os discípulos, uma vez não, Atos diz que ele estava comendo durante esses 40 dias com os discípulos, com o corpo ressuscitado, e ele falou sobre o reino de Deus durante esses 40 dias, e ele apareceu para mais de 500 pessoas. E depois disso a gente vai ver que a promessa de Jesus, que na verdade tinha sido feita lá em Joel, lá no Antigo Testamento, foi cumprida, porque o próprio Deus, ele não estava só satisfeito de morar no tabernáculo, depois em um templo, mas e também depois andar entre nós. Mas agora, né, com essa promessa de Jesus, o próprio Deus veio habitar dentro de nós, que é quando os nossos irmãos receberam o Espírito Santo em Atos 2. E ali começou a história da igreja, continuou a história da igreja, né? E já pulando mais para o final, onde eu quero chegar, lá em Apocalipse, glórias a Deus. Lá em Apocalipse, no versículo 20, no capítulo 21. Então, irmãos, só para recapitular a minha mensagem, que eu me perdi um pouco, mas foi assim, no começo, o Senhor, a gente tinha plena comunhão com Ele, e a gente perdeu. E depois o Senhor começou a todo o processo para poder ter relacionamento conosco de novo. Então, o Senhor ordenou Moisés construir o tabernáculo, a tenda, e depois Deus habitou no templo, depois o próprio Deus andou entre nós, e agora o próprio Deus mora dentro de nós. Hoje, o próprio Deus habita dentro de nós, dentro da igreja. Mas, irmãos, vai acontecer um dia, está chegando esse dia, que as três coisas vão acontecer. Que vai ter Deus habitando dentro de nós, vai ter Deus habitando com nós, face a face. Da mesma forma que você está tocando seu irmão agora, a gente vai tocar Jesus. E a gente vai ter a Deus nos enchendo ao mesmo tempo. E toda a terra vai ser cheia da glória de Deus. Então essas coisas vão acontecer, estão perto de acontecer. E lá em Apocalipse capítulo 21, vai falar sobre essas coisas. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras, dignas de confiança. E ele me disse ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então aqui, nessa passagem, a gente vê que o desejo do coração de Deus vai ser plenamente satisfeito. Aquilo que o Senhor está desejando agora mesmo, ardentemente, vai se cumprir. E ele mesmo disse para João que o tabernáculo dele vai estar entre nós. A morada de Deus vai estar entre os homens. Então a gente vai ter plena comunhão com Deus, como a gente tinha lá no jardim, de poder tocar em Jesus, de poder conversar com Ele face a face, de poder nos comermos com Ele, de poder brincar, de poder trabalhar com Ele. E continuando só o finalzinho desse versículo: o vencedor dará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Então aqui mais no final do capítulo 21, o apóstolo João vai descrever a Nova Jerusalém, que é a cidade santa, a cidade de Deus, que está no céu e vai descer.
E capítulo 22, irmãos, no versículo 1, vai começar a falar daquelas coisas que eu falei para os irmãos guardarem, as 3 palavras que eu pedi para os irmãos guardarem, que é para provar para os irmãos que da mesma forma que a Bíblia começa, a Bíblia termina. Da mesma forma que a história da humanidade começou, a história da humanidade vai terminar. No versículo 1 do capítulo 22, diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então, qual que era a primeira coisa? O rio, que a gente falou que tinha no jardim e vai ter no final também. Então, no começo da criação, no lugar que a gente habitava, existia um rio que regava o jardim. E lá, na Nova Jerusalém, o lugar que a gente vai habitar, que é o paraíso, vai existir um rio que vai regar a cidade. Versículo 2. No meio da rua principal da cidade, que é o rio. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, a segunda coisa que a gente falou, que a gente destacou que tinha no começo da criação e vai ter no final da criação, é a árvore da vida. Então, a gente tinha o pleno acesso à árvore da vida, que é uma árvore física, viu, irmãos? Porque é muito perigoso a gente querer espiritualizar tudo e falar que a árvore da vida no começo não existia. Mas a árvore da vida era uma árvore de verdade, que o Adão e Eva comia, e essa árvore da vida a gente vai ter acesso quando na eternidade com o Senhor. Então, primeira coisa, o rio que regava o jardim, e a segunda coisa, a árvore da vida que a gente vai ter acesso também. Versículo 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o trono do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. E eles verão a sua face. O seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles, o que, irmãos? Reinarão para todo sempre. Então, a terceira coisa que tinha no jardim e vai ter na eternidade com o Senhor é que a gente vai reinar, dessa vez para sempre. Então, eu falei para os irmãos guardarem as 3 palavras que a gente governava, que existia um rio e a árvore da vida, lá no começo da Bíblia, e a Bíblia termina da mesma forma. A gente habitando no jardim, a gente habitando na Nova Jerusalém, com o rio que vai regar a cidade, com a árvore da vida, e a gente governando por meio do sacrifício que Jesus fez por nós. E o anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, eu caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorar ele. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo a praticar imundícia. Continue o justo a praticar justiça. Continue o santo a se santificar. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Vão ficar de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho, concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: venha. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Irmãos, essa é a promessa que Deus tem para nós, e aquilo que eu falei no começo, que está no coração de Deus, são essas coisas aqui. Irmão, se lendo isso daqui a gente quer, imagina Deus,
tanto que o Senhor quer que chegue esse dia, o dia que Ele vai ter plena comunhão conosco. Então, eu só queria lembrar os irmãos aquilo que eu falei no começo, que os céus agora estão fazendo essa movimentação para que esse dia chegue. Todo o céu, todo o reino de Deus agora está se movimentando para o cumprimento dessas coisas. E o meu convite para os irmãos é entrar na mesma movimentação. Meu convite para os irmãos é entrar no mesmo trabalho, entrar na mesma dedicação. Meu convite para os irmãos é que os irmãos procurem sempre ter o coração dos irmãos alinhados com o coração de Deus. E o que está no coração de Deus é isso. O dia que Ele vai ser o nosso Deus, que nós seremos o povo dEle. Nós já somos, mas ainda não. Nós já temos o Senhor com a gente, mas a gente ainda não tem também. Porque cadê Ele? Mas vai chegar o dia que Ele vai estar aqui. Vai chegar o dia que a gente vai se sentar com Ele. A gente tem o Espírito Santo de Deus com a gente agora, mas vai chegar o dia que a gente vai tocar no Jesus de carne e osso. Amém? Essa é a promessa de Deus para a gente. E que eu queria trazer essa palavra para poder encorajar os irmãos. E que os olhos dos irmãos estejam voltados para esse dia do Senhor. Que os olhos dos irmãos estejam voltados para a eternidade que nós vamos passar com o Senhor. E vamos trabalhar para isso. Amém?